Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, no 103.3 FM do seu rádio. Nós, da Comissão Justiça e Paz de Brasília, nós temos a alegria hoje de receber em nosso programa de Justiça e Paz a professora doutora Eneá de Stutz e Almeida, que é a última presidente, né, da Comissão de Anistia do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, que recentemente deixou o cargo, para que nós possamos conversar sobre os diversos temas, principalmente sobre os rumores de anistia relacionados ao 8 de janeiro de 2023, os atentados à democracia, e talvez até um pouco sobre também Marcelo Lavenere, que nos deixou nessa semana, né, um grande advogado de direitos humanos que participou da Comissão Justiça e Paz de Brasília, da Comissão Justiça e Paz Nacional, da CNBB. Então, tem uma trajetória, foi presidente da OAB, logo após a redemocratização da OAB Federal, uma pessoa que teve uma trajetória impactante nas questões de justiça e paz, e que foi o primeiro presidente da Comissão de Anistia, quando ainda no Ministério da Justiça. Professora, a senhora é professora da Universidade de Brasília, do Direito, é de lá que eu a conheço. Vou mandar um abraço ao nosso sempre reitor, amigo, professor e membro da comissão, José Geraldo de Souza Júnior. Por favor, professora, a sua saudação aos ouvintes da Rádio Nova Aliança. Muito obrigada, querida, muito obrigada a todos e todas que nos ouvem. É uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui com vocês. É, Nós tivemos recentemente essa perda muito grande do Dr. Marcelo, mas tivemos também a oportunidade naquele momento, na segunda-feira, de fazer uma belíssima homenagem a ele, celebrar a sua vida, dar ações de graças por toda a contribuição que ele deu, tanto para nós da área do direito, quanto para nós defensores dos direitos humanos, quanto para nós pessoas de fé que querem ver um mundo mais justo, mais igualitário, um Brasil mais solidário, com menos desigualdade e com mais justiça social. Então, foi uma excelente oportunidade de reafirmarmos esse voto na vida, né, esse compromisso com a vida das pessoas e seguir o exemplo dele, né? Seguir essa inspiração. Então, quero cumprimentar também, mandar a minha saudação por esse canal ao meu querido amigo e confirmo eterno reitor, professor Dr. José Geraldo Souza Júnior, um querido companheiro da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E, enfim, está aqui com vocês para conversar sobre esses temas que são não só o meu tema principal, objeto de pesquisa, de estudo e de produção acadêmica, mas, acima de tudo, um compromisso de vida, né? Então, estou à disposição de vocês. Foi realmente uma cerimônia muito tocante, muito sensível, né? Aconteceu lá no Centro Cultural de Brasília, a despedida de Marcelo Lavener. E ele, em todos os momentos da sua trajetória, defendeu a democracia e a justiça social. Então, é realmente uma figura dentro da advocacia, um jurista que se destacou enquanto cristão, né, nós que somos pessoas de fé, enquanto cristão, e também como advogado e consultor jurídico aqui em Brasília. Mas nossa homenagem à família, especialmente Dona Norma, sua esposa, seus filhos, que abraçam esse legado, né? Doutora Enea, a senhora agora deixou recentemente a presidência da Comissão de Anistia. Se você pudesse falar um pouco sobre um balanço desses últimos anos no qual você foi presidente, foram anos muito importantes na Comissão de Anistia, reparando ainda erros que persistem da época da ditadura militar.
Eu te agradeço imensamente essa oportunidade, porque de fato foram 2 anos assim muito, muito, muito intensos, né? Eu cheguei na comissão de anistia no início do terceiro mandato, agora do presidente Lula. Então, em janeiro ainda de 2023, houve a recomposição da comissão de anistia. Só para fazer uma explicação para quem nos ouve, a comissão de anistia ela existe desde 2001 e ela nunca deixou de existir. É uma comissão de Estado. Até 2018, ela funcionava no âmbito do Ministério da Justiça e desde 2019 ela funciona no âmbito do Ministério de Direitos Humanos. Tinha um outro nome na gestão federal anterior e agora chama-se Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. E a comissão de anistia funciona lá. Nós temos também uma outra comissão que às vezes as pessoas confundem, que é a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Essa comissão é anterior à comissão de anistia, é outra comissão. Ela é anterior, ela é de 95 e ela funcionou, existiu, atuou até 2019 ou 2020, agora não lembro que ano, que foi o que o então presidente Bolsonaro decretou a extinção, o fim dessa comissão. E um dos compromissos de campanha do presidente Lula era exatamente a recriação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Essa recriação ela só aconteceu em agosto do ano passado. Oficialmente aconteceu em julho e ela foi recomposta, enfim, instalada em agosto de 2024. Então, ela sofreu aí um período de 4 anos em que ela não existiu. A comissão de anistia, de modo diferente, ela existiu o tempo inteiro. Só que, nos 4 anos da gestão do ex-presidente Bolsonaro, o que aconteceu foi um desvio de finalidade, um desvirtuamento da comissão de anistia. Por quê? A comissão de anistia existe, criada por lei, para aplicar o Programa Constitucional de Reparação Integral. E aí eu aproveito até para já fazer uma explicação que toca no primeiro ponto que você abordou na abertura da nossa conversa, que é o período que abrange a competência da comissão de anistia. Então, como eu dizia, a comissão de anistia, ela aplica, ela coloca em prática o Programa Constitucional de Reparação Integral da Justiça de Transição Brasileira. O que significa isso? Significa que todas as pessoas que sofreram perseguição por motivação exclusivamente política no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, podem ingressar, fazer um requerimento à comissão de anistia, pedindo a declaração de anistia política e o ingresso no regime jurídico do anistiado político, que significa, se for um requerimento individual, ou seja, a história de uma única pessoa, em havendo o deferimento desse pedido, significa que pode ter, não necessariamente, mas pode ter uma reparação econômica e outras simbólicas. Por exemplo, algum tipo de alteração no registro público, por exemplo, a contagem de tempo para fins de aposentadoria do serviço, né? Que o período que a pessoa sofreu perseguição, tendo sido presa ou não, tendo passado por exílio ou não, enfim, esse período que a pessoa sofreu adversidades na sua vida por causa de perseguição política, tendo sido militante ou não, isso não importa. O que importa é que o Estado brasileiro perseguiu essa pessoa.
Então, não cabe a pergunta, não, mas o que ela fez para merecer isso? Nada, porque não existe a possibilidade de alguém fazer alguma coisa para merecer uma perseguição do Estado que aquela pessoa é cidadã, né? Então, no nosso caso, do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não pode perseguir ninguém porque isso não é concebível num Estado de direito. E, portanto, toda e qualquer perseguição que o Estado faça a algum cidadão é injusta e é ilegal. E aí a pessoa merece uma reparação, que vai para muito além da reparação econômica. Muito bem, então, contagem de tempo de serviço é uma hipótese. Aquela pessoa que foi estudante universitário, houve muitas circunstâncias assim, né? Era estudante universitário e foi expulso da universidade por causa de acusações de ser subversivo, comunista ou coisa parecida. Essa pessoa, se não teve chance de concluir os seus estudos, e mesmo agora, já num momento mais maduro da sua existência, nem que seja pelo prazer de obter o diploma, ou para compartilhar com seus colegas de turma, jovens, né, as experiências do que foi aquele período histórico sombrio, poderá requerer também a matrícula numa universidade pública agora para concluir os seus estudos, ainda que tenha sido aluno de uma instituição privada no passado, né? Então, assim, são várias as possibilidades de reparação. E ainda temos a possibilidade, que foi uma das novidades que eu implementei, tive a felicidade de implementar nessa gestão, nesse regimento interno que nós fizemos, que é a possibilidade da anistia coletiva. Nesses casos, não cabe reparação econômica, mas cabe a reparação simbólica. Então, a primeira reparação simbólica, e essa é tanto para anistia coletiva quanto para anistia individual, é o pedido de perdão que o Estado faz, e agora, na minha gestão, eu implementei também o procedimento de incluir o pedido de desculpas ou de perdão na portaria, ou seja, no documento oficial que é publicado no Diário Oficial e que torna aquela pessoa ou aquele grupo coletivo em anistiado político. Então, sai o pedido oficial de desculpas do Estado brasileiro pela perseguição infligida àquela pessoa ou àquele grupo, né? Então, essa é uma primeira e muito importante reparação. É uma reparação simbólica, mas ela é dirigida tanto à pessoa ou comunidade que foi perseguida, como também a todos nós, cidadãos brasileiros, sociedade brasileira. Por quê? Porque quando o Estado reconhece o seu erro e por isso pede desculpas, e por isso pede perdão, e só cabe o perdão, e nós sabemos disso, né? Só cabe o pedido de perdão quando há arrependimento. Quando o Estado pede perdão, ele pede perdão e, ao mesmo tempo, ele garante que aquela situação não vai se repetir. Então, é muito importante esse pedido de perdão, porque é o que a gente chama de garantia de não repetição. E quando isso é feito para uma comunidade, para uma coletividade, como é o caso da anistia coletiva, o impacto é ainda maior, né? Porque é ainda mais significativo. Então, eu tive essa felicidade de conseguir implementar as anistias coletivas, ainda que tivesse encontrado um cenário que eu costumo dizer de terra arrasada. Como eu dizia, nos 4 anos da gestão federal anterior, a comissão de anistia ela não foi fechada, mas ela foi desvirtuada. Então, todos os requerimentos, praticamente todos os requerimentos, eles eram desconsiderados, eles eram desqualificados e eram julgados assim, indeferidos, né?
E o problema maior não era nem que eles eram indeferidos, era o como isso era feito. Porque muita gente comprovava que tinha sido preso, que tinha sido torturado, que tinha sido muitas vezes exilado ou banido do território nacional por perseguição política, e recebia da comissão de anistia praticamente um bem feito, você mereceu. Porque as alegações, os argumentos que eram jogados na cara dessas pessoas que iam à comissão de anistia em busca de uma reparação, de um conforto, de um reconhecimento de um erro, encontravam uma revitimização. A comissão de anistia que existia e que funcionava nesse período, de 19 até 22, ela dizia: não, mas você cometeu crime, então você mereceu ser preso. Assim, o Estado não fez mais do que a obrigação, ele cumpriu a lei. Então, se você foi um criminoso, porque você descumpriu a lei de segurança nacional, você tinha mais, era que ser preso mesmo. Aí outros que tinham sido, por exemplo, demitidos porque tinham participado de greves por reivindicação de melhor qualidade de trabalho, uma reivindicação absolutamente justa, e muitas vezes greves sofridas, assim, com muita adversidade por parte daqueles trabalhadores que buscavam uma qualificação melhor para suas atividades profissionais, ainda assim acabavam ganhando uma demissão. E a própria legislação compreende explicitamente a possibilidade de reparação nesses casos. Então, era aplicação direta da lei deferir esses pedidos. O que a comissão de anistia desse período fazia? Dizia: não, mas isso é questão trabalhista, você vai para a Justiça do Trabalho para reclamar lá os seus direitos, porque aqui não é Justiça do Trabalho, não tem nada de político aqui que você está reclamando, não, indefiro. E assim sucessivamente, com muita desqualificação e muito desprezo pelas pessoas, pelo sofrimento das pessoas, pela dor das pessoas, muita falta de respeito, e uma desarticulação, uma desorganização do próprio ambiente de trabalho, da própria estrutura e dos procedimentos nos requerimentos da comissão de anistia. Resumindo, falando português, claro, uma bagunça. Então, quando eu cheguei, eu levei quase um ano para conseguir mapear qual era realmente o passivo da comissão de anistia. Ou, em outras palavras, quantos processos falta julgar na comissão de anistia? Considerando que ela começa em 2001, no ano que vem, 2026, ela vai completar 25 anos de existência. É muito tempo para ter uma resposta do Estado para uma demanda tão urgente quanto é a reparação constitucional. E, nesse sentido, eu levei muito tempo. Eu tinha que colocar os processos em pauta para julgamento, fazer essa análise do passivo, e, ao mesmo tempo, organizar tanto administrativamente quanto o próprio conselho, né, os conselheiros. Recebemos novos conselheiros, então tinha que haver toda uma adaptação e formação, né, dos novos conselheiros para que eles pudessem contribuir de maneira qualitativa e eficaz na prestação dessa reparação. É importante sempre lembrar que o trabalho de todos os conselheiros, e meu enquanto presidente, é um trabalho voluntário, não remunerado, mas que a gente exerce porque é um compromisso de vida. E agora eu fui tirada da presidência, mas continuo sendo conselheira, então continuarei participando do conselho, naquilo que me for demandado, né, nos processos que terei certamente para relatar, mas já sem a obrigação da gestão da equipe e de todos os processos. Então, eu passei praticamente o ano de 2023 fazendo essa arrumação de casa, digamos assim,
e tomando pé da situação. E também com muitas dificuldades orçamentárias, dificuldades de recursos humanos, na equipe administrativa, né? Então, lidando com todas essas questões. E ao longo de 2023, que acabou sendo, em certa medida, um ano um pouco frustrante para todos nós, nós conseguimos julgar apenas 80 processos o ano inteiro. E isso gerou, porque a expectativa era muito alta no início dos trabalhos, isso gerou uma frustração muito grande, principalmente para aquelas pessoas que tinham os seus processos ainda em andamento, quanto também para nós do Conselho, né? E aí, ao final do ano de 2023, eu consegui finalizar esse balanço, essa triagem, digamos assim, e percebemos que havia cerca de 7.000, 6 a 7 mil processos a serem julgados ainda na comissão de anistia. Pensando que seria, eu diria, interessante, para usar uma palavra um tanto quanto neutra, que a comissão de anistia conseguisse realizar todos esses julgamentos até o final do ano que vem, que é o fim do mandato do presidente Lula, nós teríamos um trabalho hercúleo pela frente em 24, 25 e 26, né? Considerando que 2026 é ano eleitoral, e aí sempre existem maiores dificuldades e tal, teria que concentrar o trabalho mais volumoso nesses 2 anos, 24 e 25. E assim eu propus e fiz um pacto político com o Conselho e também com as associações de anistiados políticos, no sentido de criar uma metodologia de julgamento. E dessa forma, a comissão de anistia no ano passado funcionou assim. Nós estabelecemos um teto das prestações mensais permanentes e continuadas, ou seja, as indenizações mensais que aquelas pessoas que perderam o seu vínculo laboral recebem quando tem uma reparação econômica, no valor de R$ 2.000. O compromisso de julgar todos os recursos cujos requerimentos iniciais foram protocolados nos 10 primeiros anos de existência da comissão de anistia. E, pasmem, nós julgamos apenas processos que foram protocolados entre 2001 e 2010, no ano de 2024, à exceção dos requerimentos de anistia coletiva, que foram 8, e esses só foram protocolados em 23, porque antes disso não existia anistia coletiva, né? Então, tirando esses 8, a gente só julgou processos protocolados entre 2001, portanto, que tinham mais de 20 anos de espera de uma resposta do Estado, até 2010. E julgamos 1.500 processos em poucos meses de funcionamento, né? Porque a comissão funcionou nos meses de março, maio, julho, e aí depois agosto, setembro, outubro e novembro. Nesse período, nesses meses, nós julgávamos 200, às vezes 300 processos, num conjunto de 2, 3 sessões, 2 ou 3 dias, de modo que, no final do ano, tínhamos julgado aproximadamente 1.500 processos. E praticamente zeramos todos os recursos pendentes, até então pendentes, que datavam até o ano de 2010. E a proposta era, esse ano, julgarmos os 10 anos seguintes, então de 2011 até 2020. E o remanescente, que aí é um número bem pequeno, no ano que vem, de modo que seria possível, perfeitamente possível, encerrar as atividades da comissão de anistia no ano que vem. Essa era a intenção, esse era o planejamento. E para minha grata satisfação, com um trabalho assim hercúleo, realmente muito corajoso e muito
louvável da equipe administrativa, que continua diminuta, que continua assim, sobrecarregada, e aqui aproveito para fazer as minhas homenagens e os meus agradecimentos a todos que compõem, todos e todas que compõem a equipe administrativa da comissão, e um trabalho também bastante generoso e volumoso por parte do conselho, das conselheiras e dos conselheiros, nesses julgamentos todos, fazendo julgamentos em bloco, nós conseguimos vencer os 10 primeiros anos de processos da comissão de anistia. Né? Praticamente zerar. Um ou outro que tinha lá uma diligência ou outra para cumprir é que precisou ser deixado para esse ano. E aí, agora, a ministra Macaé houve por bem fazer essa alteração na presidência da comissão de anistia. Eu desejo todo o sucesso e a sorte do mundo para a atual presidenta, a conselheira Ana Maria Oliveira, que não mora em Brasília, então não sei qual é a programação, né? Como é que está sendo elaborada aí essa nova gestão, mas, evidentemente, na medida da minha possibilidade, participarei das sessões de julgamento e darei a minha contribuição, também na medida da minha capacidade, e vamos ver qual vai ser a orientação, a diretriz, se é para continuar nessa mesma toada ou se vai ser uma nova orientação. Mas seja de que maneira for, objetivamente, até onde eu sei, eu, inclusive, até fiz questão ano passado de fazer essa pergunta para a equipe administrativa, mas acredito que a resposta continue sendo negativa, no sentido de que não houve até hoje nenhum protocolo de ninguém envolvido com 8 de janeiro ou atos, né, próximos e semelhantes na comissão de anistia. E se você me permite, já Permita, a gente atropelando. permite. Então, obrigada. Eu falo muito, ainda mais num assunto que me é tão caro quanto esse, né? Então, se eu tiver, pode cortar minha palavra, tá? Porque se deixar, eu fico falando aqui até ano que vem. Hoje em dia, quando a gente usa essa palavra anistia, pode causar um certo desconforto para algumas pessoas. Por quê? Já me perguntaram assim, quando eu estava na presidência, né? Enia, eu já ouvi você falar em sem anistia em relação ao 8 de janeiro. Como é que alguém que preside a comissão de anistia fala sem anistia? E eu adoro quando me fazem essa pergunta, porque me dá a oportunidade de esclarecer que quando a gente fala de anistia política, tem dois tipos de anistia. A anistia do esquecimento e a anistia da memória. Eu até, no final do velório lá do Dr. Marcelo Lavené, um jornalista do Correio Brasiliense me entrevistou e eu usei esse exemplo, né? A anistia que a Comissão de Anistia trabalha, que é a anistia constitucional, é a anistia de memória. É essa anistia que o doutor Marcelo, quando exerceu a presidência da Comissão de Anistia, ele defendia, que é a anistia daquelas pessoas que foram vítimas de uma perseguição do Estado brasileiro. Então, a anistia que está presente na Constituição é a anistia de memória. Essa anistia, ela não é a anistia de esquecimento. O que é a anistia de esquecimento? É esse tipo de anistia política que os que a reivindicam normalmente usam uma expressão. Vamos propor uma anistia política. Vamos passar uma borracha nas coisas que aconteceram. Quando alguém ouvir vamos passar uma borracha, está falando de anistia de esquecimento.
essa anistia de esquecimento ela é inconstitucional. Por quê? Porque a nossa Constituição prevê, sim, anistia política. Inclusive, é por causa dessa previsão constitucional que existe a comissão de anistia. Mas a anistia da comissão de anistia, que é a anistia constitucional, é uma anistia de memória. A anistia de memória não é para passar borracha, não. Quando a gente fala em anistia de memória, a gente está falando de coisas como, por exemplo, quando a gente lembra do Holocausto. Quando a gente lembra do Holocausto, alguém pode perguntar assim, principalmente se for mais jovem, nossa, mas isso já aconteceu há tantas décadas. Mal tem alguém ainda vivo que passou por esses horrores. Então, vamos deixar isso no passado? Nossa, isso já aconteceu há tanto tempo, vamos deixar isso para lá? Essa borracha, nossa, coisa triste. Vamos olhar para frente? Não. Por quê? Porque quando se trata de crimes de Estado, de crimes contra a humanidade, a gente tem que lembrar, a gente tem que ter memória, para que nunca mais aconteça. Então, a anistia política constitucional, que é a anistia da Comissão de Anistia, é a anistia de memória, é para a gente lembrar e é para a gente honrar a vida e a lição que essas pessoas, esses brasileiros e essas brasileiras que foram vítimas do Estado, nos deixaram. É o legado dessas pessoas que a gente está honrando. E com isso a gente está honrando a história, a nossa história, a minha história e a sua história. Então isso é muito bonito, porque a gente está olhando para o passado com orgulho. Olha só, lá atrás eu sofri, lá atrás eu perdi, porque você, Estado, ganhou. Mas eu tenho orgulho de ter sido vencido e de ter sido derrotado, porque eu estava do lado certo da história. Eu estava defendendo o direito. Eu estava defendendo quem estava sendo perseguido. E por isso, agora, você, Estado, está reconhecendo que errou e está honrando a minha história. E com isso, honrando a história de todas as pessoas que foram injustiçadas e perseguidas. Então, isso é lindo e é super importante. Essa é a anistia constitucional. Agora, com relação a essas pessoas que tentaram golpe de Estado, que fizeram atos de vandalismo, que atentaram contra os poderes republicanos, que quiseram abolir o Estado Democrático de Direito, enfim, resumidamente, que cometeram crimes, essas pessoas não podem, no nosso ordenamento constitucional vigente, chegar agora e dizer, não, vamos passar uma borracha, a vida que segue, vamos olhar para frente. Porque isso é inconstitucional. Então, existe esse tipo, em tese, né? Existe esse tipo de anistia política, mas ela é inconstitucional, ela não pode ser usada no Brasil. Então, é o oposto. Eu tenho duas anistias políticas que são opostas. A anistia que é constitucional é a anistia de memória. É a anistia da Lei de Anistia, lá de 79, que foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal como sendo ainda em vigor, porque ela é conforme a Constituição. E a anistia constitucional é a anistia de memória. Então, eu costumo repetir, já escrevi sobre isso. A Lei de 79 é uma lei de memória. A Comissão de Anistia é uma comissão de memória e de verdade. É para honrar as vítimas. É para honrar os perseguidos políticos. Não é de esquecimento. É para valorizar e contar para as novas gerações e futuras o que aconteceu no Brasil, para que nunca mais se repita. E aí, se algum, independente do prazo, né, que não seria o caso, não seria compatível, porque o prazo final que a Comissão de Anistia aprecia é a data da Constituição, 5 de outubro de 88. E esses acontecimentos são bastante recentes. Então, só por isso já não seria objeto de apreciação da comissão. Mas,
Assim, abstraindo essa questão do prazo, ainda assim, não seria o caso, porque se trataria não de honrar e valorizar essas pessoas, mas faz de conta que isso não aconteceu, e a anistia da comissão de anistia não é para esquecer, é para lembrar, é para ter memória. Professora Enea, eu agradeço imensamente a sua entrevista, é uma entrevista linda. Eu quero voltar a falar contigo sobre os momentos que mais te emocionaram, mas nesse programa, o nosso programa passa muito rápido. Então, agora a gente tem na sequência o comentário do Evangelho da Simone Furquim. Eu tenho um disclaimer agora que eu vou fazer. A Rádio Nova Aliança precisa de doações para sua manutenção. Somos uma instituição sem fins lucrativos e que sobrevive da providência de Deus. A ajuda do ouvinte é essencial para que a nossa missão continue firme, seguindo o propósito de evangelizar. Gosta de nosso trabalho? Nos ajude com qualquer valor por meio da chave Pix pix@novaalianca.org.br e nos siga nas redes sociais do Instagram, arroba Rádio Nova Alianca BSB. Vou aproveitar para fazer o disclaimer também da Comissão Justiça e Paz, né? Quem acompanha a gente nos canais do YouTube e do Facebook do arroba CJP Brasília. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, professora. É muito importante a manutenção dessa percepção de memória e verdade, para que a nossa história possa ser contada de maneira a contemplar os fatos como eles aconteceram. Para as famílias, né? Agora a gente vê naquele Ainda Estou Aqui, que conta a história do deputado Rubens, eu chego e me emociono também, né? Que é um filme muito tocante, que a Fernanda ganhou o Globo de Ouro no início desse mês. Recomendo a todos que assistam. Mostra como é uma chaga social que ainda precisa ser tratada. Não foi só uma família, foram muitas famílias. Não é só censura, é tortura, é abuso, é passar por cima dos direitos e muitas vezes ainda tentar repetir aquilo que não deve nunca mais acontecer. Com essa fala, eu termino, então, agradecendo mais uma vez a professora Enea. Professora, sua despedida aos nossos ouvintes. Muito obrigada, querida. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de conversar com vocês. Obrigada pela paciência. Eu realmente me entusiasmo e falo demais. E será um prazer voltar aqui e conversar outras vezes com vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Até a próxima. Já está marcado o nosso programa para você contar quais foram os pedidos que mais te emocionaram, porque é algo personalíssimo que não tem como reproduzir. Então, só o relato, só o testemunho é que pode contar. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e a todos uma semana de justiça e paz. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho hoje é Marcos, capítulo 2, de 13 a 17. O Evangelho de Marcos é conhecido como o Evangelho do Caminho, porque mostra Jesus todo o tempo caminhando e em ação. E neste caminho, ele busca pessoas para fazer parte do seu movimento. São pessoas marginalizadas na sociedade de seu tempo. Aqui neste texto, Jesus chama Levi, Mateus, que era cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram considerados pecadores impuros pelas autoridades religiosas. Vendo o cobrador de imposto, Jesus diz: segue-me. A comunidade cristã em torno do Evangelho de Marcos percebe que Jesus não age como as autoridades religiosas do seu tempo, como os fariseus que excluíam do plano de salvação de Deus todas as pessoas que não seguissem as 613 regras para se tornarem puros. Quem não seguisse essas regras eram impuros e pecadores. Eram tantas regras impostas que nem mesmo os próprios líderes religiosos conseguiam cumprir. No Evangelho de Mateus, Jesus diz:
Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Certamente, Jesus estava se referindo a esse jugo pesado que era aplicado aos judeus, referente a tantas regras de exclusão e condenação. Jesus não aceitava essa imposição de regras, tanto que chamou Levi e fez refeição em sua casa com muitos outros pecadores, como diz o texto. Isto indignou os escribas, os doutores da lei, porque os cobradores de impostos, os publicanos, estavam na lista entre os maiores pecadores. Isto porque eles trabalhavam para o governo romano, lidavam com as moedas romanas e muitos deles exploravam as pessoas na cobrança de impostos. Hoje, infelizmente, muitas igrejas criaram também julgos pesados que excluem as pessoas do plano de salvação de Deus. Costumamos ouvir nos púlpitos das igrejas homilias pesadas, preconceituosas, excludentes. Saímos normalmente desses cultos e missas mais desanimados do que convertidos. Nesta semana do tempo comum, a liturgia abre a semana com Jesus nos convocando a segui-lo. Segue-me. E seguir Jesus é romper com esses métodos exclusivistas de evangelizar. É romper as barreiras do preconceito que marginaliza e que exclui. É ir ao encontro das periferias existenciais e congregar todos e todas para fazer parte da mesma mesa do Senhor. Comungar juntos. Amém. Bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de mundo no amor renovado, novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, verdade e vida, pela cruz vem a ressurreição, convivência na felicidade, povo irmão rumo à libertação. Então, justiça